Olá, pessoal, estão me ouvindo bem? Todo mundo ouvindo? Tá, né? Ah, Super bem. tá entrando. Pô, legal. Nessa aula a gente vai falar sobre o cenário, que faz tempo que a gente não conversa, o cenário e as melhores opções de investimentos, dado esse cenário que a gente está enfrentando agora, sabe? Uma coisa que eu estava... Oi, Miriam, tudo bem? Prazer em vê-la depois de muito tempo. Uma coisa que eu estava conversando aqui, antes de vocês entrarem, é assim, que eu faço investimento para mim há 30 anos. E eu sei que a parte inicial, o momento inicial, os primeiros 6 meses, o primeiro ano, é bem complicado, porque a gente não vê resultado, não tem como a gente ver resultado. É como abrir um negócio. Você abre gastando dinheiro, bota dinheiro ali, os clientes daqui a pouco, 6 meses, começam a aparecer, depois de 2 anos você fala, vou até vender porque tá valendo muita coisa, né? Tá valendo muito a pena. Investimentos é a mesma coisa. Os investimentos que são propostos para a gente que entregam uma rentabilidade alta, geralmente é uma coisa, é uma pirâmide, é uma falcatrua, não são coisas oficializadas e legalizadas dentro do sistema financeiro nacional, né, que são fiscalizadas pela CVM ou pela SEC americana, no caso dos investimentos americanos. Então, assim, o investimento correto, investimento que a gente não vai ter risco de perda, que não vai entrar numa roubada, ele oscila mesmo e o começo é cheio de altos e baixos, tá? Eu estou bem acostumado com isso e é bem normal. Nas minhas mentorias, as primeiras 3, 4 encontros, a gente começa a fazer as aplicações e geralmente nos 3 últimos encontros, o que eu falo assim, gente, cara, o mercado vai oscilar, vocês vão sentir mal de ver o dinheiro cair em alguns tipos de ativos, mas continuem aplicando porque vai dar certo. Depois de um ano e meio, 2, você começa a ver resultado, e aí um resultado negativo de um ativo já afeta tanto a carteira quanto afetava no começo, né? Porque no começo você coloca R$ 10.000, caiu para 9.500, já é uma perda. Quando você tiver 100 mil, 200 mil, 500 mil, alguma coisa vai perder, mas já vai ser compensada pelo lucro das outras. Tá? Então, assim, eu fortaleço muito isso nas últimas, pelo menos 3 reuniões da mentoria, que é seguir em frente com o projeto, com o que nós aprendemos aqui, porque vai dar resultado, cara. Não tem como, tem 30 anos que eu faço isso, sabe? E quem segue o caminho de fazer os investimentos, os aportes, com coragem, né? com a diversificação que a gente coloca, seguindo os ativos que a gente indica aqui na mentoria, tem resultado. Tanto é que, para vocês terem ideia, eu comecei a fazer, depois de assim, trabalhar muito tempo no mercado financeiro, eu fazia em paralelo essa consultoria para pessoa física e trabalhava lá nos fundos de pensão, fazia gestão de R$ 1,5 bilhão, já participei de fundos com 60 bi, então já assinei parecer lá de 250 milhões de reais. Então, e há 10 anos eu comecei a fazer esse tipo de mentoria para pessoa física. Desde do primeiro, eles mantêm o contato comigo, me mantêm sempre por perto como advisor, né? Como conselheiro aí nos investimentos, porque depois de um tempo que você vê realmente entende. Por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a fazer isso, a fazer essa mentoria, estava num período de juros estressado e a Selic e o IPCA estava lá em cima. Então, eu coloquei muito dinheiro para alguns meus alunos lá no Tesouro IPCA. E eles ficaram lá, porque oscila no curto prazo. Um pouquinho para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. 18 meses depois, quase 2 anos depois, a taxa de juros deu uma declinada bem forte e esses investimentos deram 100% de lucro, sabe, com o Tesouro IPCA. Então, aí o pessoal, agora eu entendi o que você estava querendo dizer. Então, assim, cara, você não vai colocar um dinheiro no Tesouro e vai rentabilizar muito no curto prazo, não tem como, mas fazendo certinho estrategicamente, olhando curva de juros futura, o cenário, vai dar certo. Então demorou 2 anos para o cara ver, cara, porque 2 anos depois valia a pena vender, né, e migrar para outro tipo de ativo e esperar a taxa voltar a subir. Então isso acontece muito. A gente vê o resultado no longo prazo, tá? E depois que você vê o resultado, você realmente fala, entendi, dá certo mesmo. O que a gente quer aqui? Depois de um certo tempo, a gente vai ter lá o depósito que a gente fez na corretora e o nosso patrimônio está aqui. Ou seja, tem um dinheiro que a gente ganhou do mercado que a gente pode gastar fazendo as coisas que a gente mais gosta, né? Viajar, enfim. Quando eu falo viajar, porque é o exemplo que dá para todo mundo gosta de viajar. Então, eu queria falar hoje
do cenário, né? Algumas coisas não mudaram tanto, mas outras a gente mudou um pouco. E falar para vocês, na minha opinião, realmente a classe de ativos hoje que eu acho que vale muito a pena, né? Então, para começar, quando a gente está começando a fazer os investimentos, cara, não tem outra coisa a fazer senão colocar naqueles fundos de liquidez pós-fixados, que a gente tem lá o Trend, DI, tem o BNP Match. Não tem como fazer outra coisa no começo. Ah, mas eu quero uma coisa mais arriscada que paga mais. Não tem como. Por quê? Precisou sacar uma grana, não tem erro de sacar desses fundos, porque eles têm uma rentabilidade ascendente positiva. Então, só pode migrar para ativos de volatilidade depois que tiver um pouco de dinheiro nesses fundos. E eu falo o seguinte: como é que você mede isso? Eu gosto de medir da seguinte forma: eu faço aquela planilha com as minhas despesas, e aí eu multiplico por. Vamos supor que a minha despesa mensal é 5 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil, seja qual for, né? Água, luz, telefone, condomínio, aluguel, prestação do apartamento e tal. Então, uma conta que eu faço às vezes é o seguinte: eu multiplico isso por 3 meses, né? Porque se der algum perrengue aí, você tem 3 meses. Depois que você fez esse fundo de emergência de 3 meses, aí sim, a gente passa para Tesouro IPCA, investimento em dólares, investimento no exterior, fundo imobiliário, tá? Porque todos os outros vai ter variações positivas e negativas. Então, se você compra um fundo imobiliário, precisa de sacar em 2 meses, vai sacar menos do que você depositou, fica ruim, né? Então, na mentoria, eu não espero a pessoa colocar 3 meses de despesa na renda fixa, que senão não vai dar tempo, né? Às vezes não consegue fazer isso rápido, né? Mas saiba que tem essa informação. Fundo imobiliário. Com o aumento dos juros, todos os outros ativos sofrem um pouquinho, tá? Mas uma carteira de fundo imobiliário eu defendo muito ainda. Por quê? Eu já vi várias vezes na história, os fundos imobiliários oscilam para cima e para baixo de acordo com taxa de juros. Os juros sobem, as cotas caem. Os juros caem, as cotas sobem. Porque é o seguinte: se eu comprar um fundo imobiliário hoje, ele vai me pagar mais ou menos 1% de juros mensal, né, de proventos. A Selic tá me dando um pouquinho mais de 1%. Então, a pessoa vende a cota do fundo imobiliário, vai para a Selic, faz a cota cair. Tá? Só que o fundo imobiliário, eu comprei umas cotas, recebi proventos. Todos os meses eu compro mais cotas e vou aproveitando esse período, esse um ano e meio, 2 anos de cota baixa, para ir aumentando a minha quantidade de cotas, porque depois que os juros começar a cair, a cota vai subir, vai ficar cara. Aí, ao invés de você. Porque a cota vai caindo agora, o seu patrimônio vai caindo, você fica triste. Mas para fazer as novas compras fica mais barato. Se o mercado está subindo, a pessoa fica mais feliz, mas ela está pagando cada vez mais caro nas cotas, sabe? Então vai chegar um ponto que nem compensa mais comprar cota imobiliária. Neste momento, na minha opinião, vale muito a pena montar uma carteira assim, 4, 5, até 10 fundos imobiliários e todo mês comprar um pouquinho, sabendo que esse é um projeto de longo prazo. Você não vai ver dinheiro agora, você não vai ver um dinheiro crescer agora, mas se você tem lá 1.000 cotas, recebe lá R$ 100, você compra mais uma cota, no mês seguinte, você vai receber um pouquinho mais de R$ 100. Sabe? Então, todo mês você vai ampliando o seu fluxo de caixa, para que, quando vai chegar um tempo, que você vai usar como renda passiva. Se eu tenho R$ 100 mil em fundo imobiliário, eu tenho R$ 1.000 de renda passiva todos os meses. Se eu tenho 500 mil, 5 mil. Se eu tenho 1 milhão, R$ 10 mil todos os meses na conta. Então, é uma excelente forma de renda passiva. Para você ter uma ideia, se você tiver um apartamento de mais ou menos R$ 1 milhão, aqui em Brasília, você consegue um aluguel aí de 3,5, vai, eu vi, porque eu até fiz as contas aqui do meu esses dias, estava dando mais ou menos isso, uns 3,5. Cara, em R$ 1 milhão em fundo imobiliário, você tem R$ 10 mil todos os meses, sem ter esse problema de ter um único inquilino, do cara não pagar, do cara pedir para reduzir, o fundo imobiliário, os inquilinos, galpão lá da Ambev, da Leroy Merlin, da Volkswagen, então são contratos com grandes empresas reajustados pela inflação. Então, se você pegar o histórico de fundo imobiliário num período longo, de 10 anos, ele bate a inflação, porque os imóveis se valorizam e os aluguéis são reajustados pela inflação. Tá? É um ponto. Vocês estão percebendo que eu estou fazendo mais ou menos um resumo de tudo de uma forma bem concisa, né? Então, porque vale a primeira coisa, os fundos pós-fixados e Tesouro Selic é a primeira coisa, fazer um caixa bem feito nisso daí. Depois a gente passa para os fundos imobiliários. Um outro título que está valendo muito a pena no Brasil, na minha opinião, agora,
é o Tesouro IPCA. Lá pela plataforma do Tesouro, né, a gente entra lá e tem lá a parte de títulos atrelados à inflação. Por quê? Aí tem lá o 2029, o 2035 e o 2045. Até um tempo atrás, esses títulos tinham se reduzido lá a taxa dele, o prêmio para IPCA mais 2, depois a inflação veio subindo, taxa de juros veio subindo, a gente está hoje, em média, eu fiz a compra hoje para alguns alunos, junto com alguns alunos hoje, ontem estava IPCA, o 2035, estava IPCA mais 6,12, hoje estava IPCA mais 6,02, né? Caiu um pouquinho de ontem para hoje. Mas, há 3 semanas atrás, a gente teve um evento aqui que falou que a inflação ia reduzir, a inflação veio abaixo do esperado, né, no mês de março e tal, e esse título tinha batido 5,80 a taxa, a IPCA mais 5,80. Então, já voltou para acima de 6, sabe? Então, se você pegar no Brasil, no longo prazo, a nossa bolsa, o Ibovespa, ela não consegue chegar nem na inflação. A gente está comprando um título público com garantia total do governo federal, que me paga IPCA, a inflação, que a bolsa não chega no IPCA mais 6% ao ano. Então, lembra aquele gráfico que eu mostrei lá nas primeiras aulas? Se eu colocar um gráfico lá do fundo imobiliário, da bolsa e do título do Tesouro IPCA, a bolsa é o pior, aí depois vem a inflação, o Tesouro IPCA está aqui em cima, sabe? Aquele primeiro gráfico que eu mostrei lá na nossa primeira aula. Então aí já vou compor na carteira uma parte, Tesouro Selic e liquidez nos fundos do Trend DI, aquele BNP MET, que é risco zero. Depois eu passo para os fundos imobiliários, uma carteira de fundos imobiliários, e sabendo que as cotas mês a mês, agora, nos próximos 12, 24 meses, pode continuar caindo, mas se você tiver consciência disso, que você está comprando bons ativos cada vez mais barato e aumentando o lucro todos os meses, né, os seus proventos, vai fazer sentido para você, no longo prazo, essa carteira. Tá? E agora, o Tesouro IPCA 2035, depois, no final da aula, se alguém não souber fazer, a gente pode entrar rapidinho lá no Tesouro e mostrar como é que faz. Eu acho que vale muito a pena. Agora, o Tesouro IPCA, no curto prazo, ele tem oscilações positivas e negativas. Eu posso colocar R$10.000 hoje, daqui um mês tem 9.900. Então, é um tipo de ativo que vale muito a pena, é a melhor previdência que você pode fazer no Brasil hoje. Se você, olha, Rafael, eu entendo a sua mentoria, tem um monte de títulos, mas eu quero fazer uma previdência e quero ter um único tipo de título, na minha opinião, Tesouro IPCA. Então, você vai comprar Tesouro IPCA, aí hoje a taxa está 6,02, amanhã pode estar 5,90. Daqui a 2 meses pode estar 6,50. Então, você vai comprando mês a mês. Cada mês que você comprar, vai ter uma taxa diferente. Se a taxa subir muito, você vê uma redução nos ativos que você já comprou. E se a taxa reduzir muito, você vê os seus ativos já se valorizando. Porém, no longo prazo, você vai receber do governo federal, né, toda a rentabilidade IPCA mais a taxa média que você, por exemplo, comprei um a 5,50, um a 5 e outro a 6,50. Então, a taxa média deu 5. Lá no final, você vai receber IPCA mais 5, a taxa média que você foi comprando ao longo do tempo. Então, vale muito a pena fazer essa carteira no longo prazo. Lá no Tesouro, a gente tem lá... depois eu abro aqui para fazer essa parte operacional com vocês. Então, assim, no Brasil hoje, eu estou basicamente, né, uma carteira bem básica, basicamente nesses 3 tipos de ativos. Eu acho que isso já é bem legal. A gente tem outras coisas que a gente pode usar lá na XP, tem bastante tipo de ativo que a gente pode comprar: ouro, prata, bolsa americana, criptomoedas, os títulos, os fundos de previdência, que tem, os fundos que têm crédito privado, que tem uma rentabilidade um pouquinho maior, mas também vem um evento igual a Americanas, leva a rentabilidade lá para baixo. Né? Então, tem uma gama de coisas. E muitas dessas coisas ligado ao cenário internacional, que por exemplo, eu vou comprar um ETF da Bolsa Americana, da Nasdaq, do ouro, da prata, criptomoedas, etc. Então, assim, essa parte internacional eu gosto de fazer, eu prefiro que seja feita na corretora internacional. Por quê? Dos motivos que a gente tem para comprar ativos internacionais é diversificar um pouco do nosso patrimônio fora do país.
Se a gente compra lá na XP, no BTG, no Banco Brasil, um fundo da Bolsa Americana, mas está no Banco Brasil, a gente está no risco país, porque a gente, para sacar, a gente saca o dinheiro, vem para a conta, se a gente está com algum risco de institucional, né, no país, igual tem outros, aconteceu na Argentina, a Argentina bloqueou as contas das pessoas, os investimentos, aqui também já teve, então a gente, estando no Brasil, o investimento internacional, a gente não está eliminando esse risco para o país. Então, por isso que não custa nada, hoje é muito fácil a gente ter conta numa corretora internacional e fazer esses aportes por lá. Então, ouro, prata, a própria Bolsa Americana, urânio, as ações de tecnologia, é melhor fazer pela corretora internacional. Que eu tenho, até então, eu trabalhava com duas hipóteses, ou um cara que tem um patrimônio maior, a gente pode abrir conta no Saxo Bank, que é um banco dinamarquês, ou na Avenue, que a gente abre e começa a fazer rápido também. Aí estou trazendo agora uma terceira opção, né, porque eu não sei se vocês sabem, eu fui agora fazer um curso em Harvard, passei lá 5 dias ali, até foi uma história bem legal, porque quando eu era mais novo, assim, quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha a menor ideia de empreender. Nunca tive essa cultura na minha família, né? Por mais que os meus pais foram empreendedores. Mas sempre tive muito medo disso. Então, eu parti para a vida acadêmica. Então, eu estudei na UNB, aí fiz uma pós-graduação na FGV, em mercado financeiro, fiz uma pós-graduação na UNB em matemática. Aí eu entrei no mestrado de economia aqui na UNB 2 vezes, para ter certeza que eu não queria aquilo, né? Mas como eu fiz fiz muitos cursos, assim, eu sempre pensava nesse negócio, né? Em Harvard, em Stanford, na London School of Economics, né? Isso foi uma coisa super, assim, muito distante. E agora eu falei assim, pô, já passei da idade de estar estudando, eu acho que agora a gente tem que mais curtir a vida e trabalhar e tal, mas eu falei assim, não, quer saber de uma coisa? Vou ver como é que é isso. E realmente, cara, dá para você, pelo nível da educação lá, dá pra você perceber por que que eles são um país mais ricos, né? Os Estados Unidos é mais rico do que o Brasil, porque o nível de educação é focado nas coisas práticas. O que que você tem que fazer no seu dia para você realmente colocar aquilo em prática, sabe? Inclusive, o curso foi baseado em estudos de caso e, no caso assim, de wealth management, né? de gestão patrimonial para grandes famílias, né? Family office. Então, teve vários estudos de caso. Um deles foi de uma família de que o cara era chileno, foi para os Estados Unidos, ele começou a fazer supermercados, distribuidores, né, de distribuição menores, assim, em relação aos grandes. E aí, depois de muitos anos, ele vendeu essa rede dele para o Walmart por 2,5 bilhões. Né? Então, ficou multibilionário. Então, é um estudo de caso que a gente estava fazendo, como que eles iam gerir o patrimônio, onde investir, como que seria a questão da sucessão do pai para os filhos e tal. Chega lá no final, o cara tá lá. Né? O cara, ó, esse aqui é o Nico, é o filho do cara que criou a empresa, que está fazendo a gestão do patrimônio agora e tal. Então, aí você conversa com os caras que estão realmente fazendo aquilo que você está aprendendo, não na teoria, você está aprendendo na prática, sabe? Então, é um nível assim muito elevado mesmo de conhecimento, de network. E aí, uma das coisas que eu fui fazer lá também é pesquisar, porque esse trabalho que eu faço é uma coisa que eu aprendi que existe nos Estados Unidos, que é de wealth management, que é de gestão patrimonial de aconselhamento sem conflito de interesse. Para você ter ideia, esses escritórios de wealth management, nos Estados Unidos tem 60 mil deles. No Brasil não tem nenhum. O que tem no Brasil é o seguinte: você vai lá no escritório da XP, do BTG, da Guide e tal, e eles vão montar, ele que vai ser o seu conselheiro, vai te dar a carteira. Só que muitos de vocês já sabem, eu tenho muitos clientes que sabem disso, que depois de um tempo você vê que a carteira não está ajustada ao seu nível de risco, eles colocam um monte de operações de longo prazo que não tem liquidez, e às vezes você perde uma operação estruturada. Eu tenho um cliente agora que está com a debênture de Americanas na carteira que virou zero, né? Virou pó. Então, por quê? Porque são produtos que o cara que está vendendo ganha comissão. Né? Então, o serviço de wealth manager não tem isso. Ele dá o aconselhamento, né? Ele cobra uma taxa, igual eu, cobra um valor para dar um aconselhamento livre de conflito de interesse. Se você colocar o preço que você paga numa consultoria versus o preço que a sua carteira não anda ou que de perda que você já teve, vale muito a pena. Então, eu consegui encontrar um escritório desse, uma empresa dessa, que
O dono, inclusive, morou no Brasil, fala português e tem vários funcionários brasileiros para atender brasileiros. E aí eu me interessei, fui estudar, olhei. Semana passada comecei o processo de abrir a minha conta para entender como é que é o processo. Hoje de manhãzinha fiz uma reunião com eles para eles me mostrar a carteira de investimentos que eles iam sugerir para mim. Né? E eu até então gostei muito, então estou levando isso também ao conhecimento dos meus alunos, porque quem quiser pode me chamar depois, falar, eu quero conhecer um pouco mais, o que eu faço? Marco uma reunião, eu, você e eles, e a gente começa o processo. Eles vão explicar como é que é a empresa, como é que funciona o serviço, né, como que agrega valor. Aí uma conta que eu fiz é o seguinte, hoje, basicamente, nos Estados Unidos, eu uso os ETFs, né, os fundos por exemplo, o fundo da Treasury, o fundo da Nasdaq, o fundo do ouro, da prata e tal. Eles, como tem uma equipe de analistas, eles conseguem, por exemplo, eles têm lá mapeado você vê que no Brasil a gente tem mais ou menos 400 empresas na Bolsa de São Paulo. Lá são mais de 10 mil empresas. Então, assim, eu não consigo fazer esse trabalho de sair analisando as melhores pagadoras de dividendos. Então, ele tem lá mapeado 39 empresas pagadoras de dividendos. Empresas de crescimento, empresas que estão ainda se desenvolvendo na área de tecnologia, na área de jogos, na área, sabe, em todas as áreas ali, saúde, as empresas mais tradicionais. Então, eles conseguem, por exemplo, a gente vai lá nos Estados Unidos, lá na Avenue, e compra o S&P 500, que é as 500 maiores empresas da Bolsa Americana, é legal? Mas a gente consegue melhorar essa gestão. Por exemplo, o S&P, ele paga, em média, 1,4% de dividendo no ano. A carteira de dividendos dele paga 4,5%, então já quase 4 vezes os dividendos. Sabe? Então, eles conseguem fazer essa gestão, propor para vocês uma carteira de ações e de ETFs, e a cada 90 dias você tem uma reunião com eles para você fazer o acompanhamento e ver como que está o andamento, se precisa de mudar ou não. Tá? É uma coisa que eu faço, né? Os meus alunos de mais tempo sabem que eu faço isso, mas não com essa eficiência de conseguir analisar tantas empresas e de mexer tanto na carteira. Então, para quem está querendo, se alguém quiser, me chama no privado, fala assim, Rafa, pô, gostei da ideia, marca uma reunião para mim, aí eu vou marcar para apresentar vocês. O que eu quero com isso? Nos últimos 10 anos, eu fui estudando tudo, né, e sempre levando as coisas para os meus alunos. E aí, os meus alunos eles já sabem disso. Então, às vezes eu tenho aluno meu que de 2 anos atrás, ele me liga, tem alguma novidade aí? Tem. Aí quais são as novidades agora? Por exemplo, hoje, aí eu falo do Tesouro IPCA, falo do imobiliário, falo dessa coisa. Então, a gente vai estar sempre atualizando para trazer o melhor. Até porque eu acredito muito que, no longo prazo, vai valer mais a pena ter uma carteira de investimentos nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Eu acredito muito nisso. O Brasil vai quebrar? Não sei. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que o que eu quero, né, como gestor de patrimônio, como conselheiro, é fazer com que o patrimônio das pessoas se mantenha forte ao longo do tempo, sabe? E eu não sei prever o que vai acontecer nem aqui nem nos Estados Unidos. Daqui a 15 anos, 10, 15 anos. Mas eu tenho um histórico que me fala que os Estados Unidos é um país economicamente um dos mais fortes do mundo e que vai continuar assim nos próximos 10, 15 anos, passando por altos e baixos, obviamente. E falar isso do Brasil é meio complicado, sabe? Como é que eu vou... Não tem como alguém imaginar quanto que vai estar a relação real-dólar daqui a 15 anos. Então, por exemplo, se eu tenho lá 500 mil reais, hoje é 100 mil dólares, eu fico muito mais confiante de ter 100 mil dólares nos Estados Unidos aplicados do que 500 mil reais no Brasil, entendem? Para um prazo mais longo. Então, os Estados Unidos é como se fosse a caixa forte do mundo, né? Assim, em termos de investimentos. Então, se vocês quiserem, manda mensagem, eu marco a reunião com eles. A Deci, a gente já fez a reunião, inclusive, né, Deci? Mandou a documentação, eu acho que... E outra, a Deci fez uma reunião, aí eles passaram alguns links para definir o perfil dela. Depois do perfil definido, vai fazer uma nova reunião para montar a carteira. Você Deci, olha, essa carteira é a carteira que a gente sugere para você. Depois disso, se a Deci quiser, ela vai abrir uma conta. Se ela não quiser, não abre.
E aí, quanto que eles cobram por isso? Que obviamente que tem os benefícios, mas também não é de graça, né? Porque eles têm que sobreviver disso. É 1,5% do patrimônio anual. Por exemplo, chega lá no final eu tenho 100 mil de patrimônio, em um ano eles cobram 1,5%, que daria US$ 1.500. Tenho 10 mil dólares, né, vai ser R$ 150 por ano. Se você fizer umas contas, por exemplo, eu tenho uma conta no Saxo Bank. Ô, A gente. Rafael, licença. É do patrimônio ou é do que ganha? Não, do patrimônio. Do patrimônio mesmo? Do patrimônio. Ah, tá. De tudo que investir. Se eu É, investir Uhum. US$ 100 é, e até o final do ano eu tiver com US$ 120, é sobre os 120. exatamente. É o valor que Uhum. está lá, né? O valor do Uhum. patrimônio médio. E aí você pode perguntar, poxa, e por que não é do ganho? Porque aqui no Brasil, as corretoras, elas operam a partir do ganho. E aí, o que acontece? Eles te oferecem uma operação estruturada, um CDB, uma debênture da Americanas, né? Uma coisa que paga uma boa comissão para eles, mas que você entra no risco. O conceito de wealth manager é isenção de conflito de interesse. Eles querem fazer que essa sugestão de carteira, o seu patrimônio cresça cada vez mais, porque é 1,5 do patrimônio. Então, se seu patrimônio cresce, a rentabilidade deles cresce também. Tá? Se o seu patrimônio cai, a rentabilidade deles cai também. Então, e eu comecei a fazer umas contas, porque antes da Evelyn, eu só tinha conta no Saxo Bank, que é um banco dinamarquês, mas é muito caro. Eles pedem para abrir a conta mínima US$ 10.000, para você abrir a conta, US$ 10.000, né? E cada operação custa US$ 18. Comprou US$ 18, vendeu 18. Então, assim, depois que a Avenue veio, facilitou muito, porque hoje você paga US$ 2,5, US$ 5 numa operação, tá? Só que a Avenue, ela não te presta serviço das carteiras, você opera por si só, né? Os meus alunos operam a carteira que eu indico, e tem essas taxas, e você ainda. Na Avenue tem umas questões lá. Se você não operar em 3 meses, tem uma taxa. No Saxo, se você ficar 2 meses sem operar, você paga US$ 100. Tem uma taxa de custódia também mensal. Eu comecei a fazer essas contas. Eles não oferecem esse acompanhamento da minha carteira e nem ajustes trimestrais, sabe? Então, se o cara está realmente querendo me ajudar a ganhar dinheiro, e eu vou pagar 1,5% do meu patrimônio, na minha opinião, está valendo muito a pena, porque no Brasil a gente paga muito mais por isso, é muito mais, porque lá existem 60 mil empresas dessa. Você vê, eles não conseguem cobrar 1,6, porque a competitividade é muito grande. Ele fala que os maiores empresas de wealth management nos Estados Unidos, o máximo que eles conseguem cobrar é 2% ao ano, sabe? Mas passou disso, a SEC, né, que é como fosse a CVM americana, já entra lá com algum questionamento. Então, o mercado americano é muito regulado. Se você ligar para a SEC, fazer uma reclamação da corretora, ela fica suja o resto da vida, sabe? É muito complicado. Então, eles são muito rigorosos para abrir uma conta. Eles não abrem uma conta de imediato. Ele quer conversar com você, te entender, para te propor realmente o que vai ser bom para você de acordo com o seu perfil. Sabe? Você vê que é uma coisa que eu não consigo fazer nesse nível de detalhe e nem de ficar alterando as carteiras de acordo com esse negócio. Eu quero mais dividendos, eu quero mais crescimento. Sabe? Assim, para mim é complicadíssimo, dado que eu trabalho sozinho, né? Mas eu me esforço para isso tudo no final de semana, fico estudando os ETFs, as empresas, faço pesquisa, vejo o site, vejo, né, para poder dar realmente a melhor orientação. Então, eu acho que vale muito a pena, pelo menos conhecer. Você faz 2, 3 reuniões para entender a carteira e tal, né? E não quer, também lá não tem esse negócio de fidelização. Deu 3 dias, cara, não quero. Você aperta um botão, acabou a relação, sem problema nenhum, volta com dinheiro, sabe? Na verdade, você abre conta numa corretora, porque a Avenue meio que uma startup, né? É uma coisa nova. A Avenue, ela opera nos Estados Unidos pelo um banco chamado a Apex, que é um banco que, para eles, é a startup, é um banco muito pequeno frente ao mercado americano. Eu estou abrindo conta na minha Interactive Broker, você pode escolher qualquer corretora que eles operam, que eles funcionam lá, né? Que eles têm a relação. Cara, a Interactive Brokers é uma das maiores, se não for a maior corretora dos Estados Unidos, tem 50 anos de Wall Street e tem bilhões de dólares sob gestão, e ele tem uma questão de seguro, igual tem aqui no Brasil o FGC,
que você, até 250 mil, você compra um CDB de um banco, até 250 mil reais tem proteção. Né? Lá em Interactive Brokers, é 2,5 milhões de dólares, né, a proteção. Você vê que é um negócio realmente bem, bem grande. Então, assim, eu estou colocando isso porque eu vou colocar isso para os meus alunos novos como primeira opção, né? E para os alunos que já têm conta na Eve, no Saxo Bank, estou colocando essa alternativa porque quer fazer, não custa nada fazer uma reunião, entender e se quiser, continua. Eu acredito que eles podem trazer uma melhor rentabilidade, uma carteira mais diversificada, com mais segurança. Assim, eu analisei, sabe, as carteiras hoje de manhã com eles, eles vão mandar o relatório hoje à noite. A gente consegue uma rentabilidade maior com uma oscilação, né, com risco menor. Então, acho que isso vale muito a pena a gente ter essa questão. Então, nos Estados Unidos, né, o que a gente pode fazer de títulos americanos para poder... quero manter a conta na Avenue. Na minha opinião, agora, né, o risco tá elevado por conta dos juros altos, por lá também, inflação. Então, metade dos aportes que a gente está fazendo, eu estou recomendando aquele TFLO, que é uma Treasury, que é um ETF que é das Treasuries americanas, né, as Treasuries pós-fixadas, é como se fosse um tesouro Selic no Brasil. Então, metade dos aportes vai para o TFLO. Né? Aí a outra metade a gente divide em ouro, que é o ETF é o SGOL, a prata, que é SLV, né? E urânio, que é URA. E aí vai sobrar mais duas partezinhas ali pequenas, que aí é a parte mais arriscada, que é de ações americanas, né? O QQQ, que é o Nasdaq, e o SPY, que é o S&P 500. Então, neste momento, eu acho que a maior parte da carteira vai para ativos com risco quase nada e pequeno, por exemplo, metade é Treasury do Tesouro Americano, né? Risco praticamente zero. E aí depois tem ouro e prata, que o ouro tem subido bastante agora com essa questão do risco lá dos Estados Unidos, inflação, juros, etc. Né? Ouro e prata subiram bem. Urânio, eu acredito, porque também é uma diversificação boa, que vai ser fonte de energia. Hoje é a fonte de energia mais eficiente que tem no planeta. E aí as duas partezinhas ali no QQQ, que ele replica as 100 maiores empresas do Nasdaq, o Nasdaq 100, vai ter Google, Facebook, Microsoft, né? Eu acho que já vale a pena o risco de colocar um dinheiro ali, e o S&P 500, que são as 500 maiores empresas da economia americana. Sabe? Então, assim, que a gente está diversificando. E depois que a pessoa fez a carteira no Brasil, como é que é o aporte? O que eu tenho recomendado? Depende de cada um. Né? Uma ideia, uma opinião que eu dou é o seguinte: olha, vai fazer uma TED, manda metade para os Estados Unidos, metade para a conta brasileira, e aí divide dessa forma. Vai fazendo meio a meio. Depois de um tempo, você mesmo vai fazendo o seu perfil, porque, por exemplo, eu tenho pessoas que falam assim: olha, eu quero daqui a 5 anos levar meus filhos para estudar, quero morar lá. Cara, então é 90% lá e 10% aqui, porque daqui a 4 anos, se o dólar subir, vai ficar inviável o seu projeto, né? Então vai depender de cada um. Eu não posso aportar tanto, porque se o dólar cair, eu precisar de sacar. Então, só manda 10% para lá e deixa 90% aqui. Então, cada um vai sentindo como que vai ser de acordo com as suas necessidades. Tá? Depois, olha, não, eu tenho realmente um caixa que tem lá 3 meses de despesas operacionais, eu já tenho um pouco lá, tenho um fundo imobiliário, tenho um tesouro IPCA, né? tenho esses ativos aqui no Brasil, aí começa a aportar metade para os Estados Unidos, metade para o Brasil. Sabe? Eu acho que assim já é um bom exemplo de carteira. Deixa eu perguntar para vocês sabem já operar todo mundo lá no Tesouro Direto? Operando o quê? Lá na plataforma do Tesouro Direto, sabe, né? Tá, beleza. Porque na corretora você pode clicar lá e comprar os ativos, tá? Mas é muito recomendado fazer pela plataforma do Tesouro Direto, por quê? Primeiro, a corretora, o que ela ganha? Corretagem. Então, por exemplo, a taxa no Tesouro está lá 6%. Aí a XP, a Guide, ela vai lá, compra a 6 e vende para você a 5,90. Sabe? Então, isso pode acontecer, tanto para comprar quanto para vender. Então, operando pela plataforma do Tesouro, você tem a taxa oficial do Tesouro Direto e a parte de acompanhamento de rentabilidade é muito melhor por lá, porque ele te dá cada compra que você fez, como é que está o IOF, como é que está o imposto de renda, né? Porque a cada 6 meses vai caindo o imposto de renda até chegar em 15%. Então, é bem melhor. Oi, Miriam.
Como é que entra na... Eu não operei ainda no Tesouro Direto. Ah, tá. Eu vou fazer o seguinte: depois, quando acabar aqui a reunião, eu vou mandar para você, vou mandar lá no grupo o link do Tesouro, o link da plataforma. Aí você vai fazer o quê? Vai clicar e porque você já tem conta na corretora, certo? Na XP, né? Tem Na conta lá. XP. Isso. Então, as corretoras, elas já abrem para você a conta no Tesouro Direto. Antigamente a gente tinha que pedir, mas eles fazem automaticamente. Então, você já tem a conta lá. Aí eu vou mandar o link no grupo, você clica no link e coloca lá, esqueci a minha senha. Aí eles vão te mandar uma senha para o teu e-mail e você vai conseguir refazer a tua senha. Uma vez Tá. você fazendo a senha, a plataforma do Tesouro é bem intuitiva. Ela está lá, Tesouro IPCA, quero comprar, aí clica, vai, sabe, clica lá, vai no carrinho e é bem fácil. Mas me fala se você tiver alguma dificuldade, que primeiro eu vou pedir alguém do grupo para te ajudar, para ver se alguém, a melhor forma de você aprender é ensinar, e aí eu vou te ensinar também a fazer esse tipo de operação lá, tá? Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu apliquei meu dinheiro no Paribas. Por que que ele tem um link diferente? Um link diferente, como assim? Eu procurei ele na XP e não achei. Aí liguei, né, para o Tiago, que me direcionou para outra pessoa, e ele falou: não, o Paribas tem um link diferente para acessar. Ué, é estranho, porque eu clico, todo mundo clica lá no botão investir e é só clicar. Mas você conseguiu fazer? Eu consegui fazer, Tá, beleza. mas eu achei muito estranho. Tá, depois, se você quiser, você fazer um print da tela e me mandar, só para ver se está tudo certinho, tá? Me manda que eu Tá, olho para ver que. E até vou perguntar para o Tiago: Tiago, que link é esse que eu não estou sabendo? Porque é assim: tem a relação de fundos, você clica lá em investir e faz o investimento, sabe? Não tem. tá, Talvez esse link, eu não sei, pode ser uma coisa simples, mas se você puder dar o print da tela e me mandar, tá? Eu te falo se tá tudo ok. Por que que eu gosto desses fundos, né? Tanto o Trend DI quanto o BNP para Ribas, eles compram 100% de Tesouro Selic. Então, eventos como o que aconteceu com os fundos de crédito, que tinha lá um pedacinho de Americanas, a Americanas quebrou e aí a rentabilidade foi lá para baixo, isso não acontece nem no BNP, nem no Trend, porque eles compram só Tesouro Selic, não estão sujeitos a riscos de crédito privado, tá? Beleza? É, é, Rafael, quando a gente entra no link do Tesouro Direto, ele já direciona lá ele fala para XP. Então, dentro da plataforma o site portal do investidor.tesourodireto.com. Quando você clica lá, Isso, e aí não aí tá. você clica em investir, ele vai te perguntar qual corretora que você quer que seja feita a liquidação. Então, se você clicar. Ah, Então, entendi. se você tiver, por exemplo, no meu caso, eu tenho umas 6 corretoras. Então, eu clico lá, aparecem umas 6 XP, Guide, BTG, Ágora, aparece um monte de corretora. Aí eu tenho que escolher XP, porque o dinheiro está na XP, então tem que ter. Quem tem conta só numa corretora Entendi. aparece só um, tá? Mas você tem que selecionar a corretora, porque o Tesouro ele é vinculado à sua corretora e a liquidação financeira é feita com o dinheiro lá na corretora. Então tem que ter o dinheiro na corretora para poder fazer a compra no Tesouro Direto. Sim. Beleza? Então, assim, é essa carteira que eu queria, esse que eu queria passar para vocês a carteira, né? O que a gente pode fazer hoje em dia. E falar para vocês, não desistam, sigam em frente, porque os primeiros meses é chatinho, é bem complicado. A gente vê oscilações positivas e negativas, acha que está perdendo, mas é aquele negócio. Os grandes investidores, eles ficam ricos, não é no momento da alta, é no momento da baixa. Porque na baixa, eles têm o sangue frio de fazer as compras, quando ninguém tem mais, tem, sabe? Então, eles ganham não porque tá na alta, na baixa, eles aproveitam para fazer as melhores compras, e aí, em 4, 5 anos, é o que o Warren Buffett fala. Ele diz, olha, eu faço uma compra e quero ficar com ela pelo menos 5 anos. Né? E 10 anos depois, eu vendo com 10.000% de lucro. Então, é essa que é a ideia. Assim, as coisas acontecem no longo prazo. Eu fiz uma comparação ontem, que eu anoto todo mês quanto que dá os rendimentos do fundo imobiliário. Aham. Fundo que está mantendo direto o mesmo valor.
Outros, um mês paga mais, outro mês paga menos. Mas sempre dá 1% do capital. Sempre. Exatamente. É isso que eu quero passar a percepção para vocês, porque é o seguinte, eu tenho um fundo lá imobiliário que ele custa 100, comprei a cota por 100, ele paga R$ 1 todo mês, tá? Aí é o seguinte, os juros começou a subir, a cota caiu. Vamos supor que caiu de 100 para 90. Então, eu compro a cota de 90. Ele continua me pagando R$ 1 por mês. Porque é o seguinte, esse R$ 1 por mês, o que que é? É aluguel, por exemplo, galpões industriais alugados para Leroy Merlin, para o Banco Volkswagen, para Volkswagen, para Ambev, etc. Então, não é porque a cota do fundo caiu na bolsa que o cara vai pagar menos aluguel. O aluguel continua lá, até aumentando, né, todo ano pela inflação. Então, se a cota caiu de 100 para 90, pô, perdi patrimônio e tal. Cara, mas uma coisa que já era um preço bom ficou um preço melhor ainda. Então, vamos ter essa consciência e manter essas compras por um prazo de um ano e meio, 2, para você ver a cota subir, porque a cota não vai subir enquanto o juros estiver alto, ponto. Então, esse ano, a gente vai fechar, o Banco Central estima que vai fechar o ano a Selic mais ou menos 2,5. Então, cara, a cota de fundo imobiliário não vai subir tanto. Vamos aproveitar para ir comprando mês a mês, porque se a inflação entrar nos trilhos, ano que vem o Banco Central começa a reduzir juros. Aí as cotas começam a subir. Cota subindo, daqui a pouco a cota fica cara que, porra, não vale a pena. Tá? Entendeu? Então é isso. Entenderam? Deixa eu ver. O principal que eu queria falar para vocês hoje era isso, manter. Se alguém quiser trocar ideia, pô, Rafael, olha aqui minha carteira, como é que tá? A DC eu já faço isso, a Nicole também a gente já trocou alguma ideia, mas, Nicole, precisando, com cada um de vocês, cara, falou, olha, vamos conversar no privado. Cara, vamos, porque meu trabalho agora é o seguinte, não deixar vocês desistirem, porque se eu conseguir fazer isso, né, vocês já pagaram a mentoria, mas se eu conseguir fazer isso e vocês daqui um ano e meio ver que está ganhando dinheiro, vocês vão manter o relacionamento comigo durante 10 anos, eu vejo isso acontecer. Então, assim, eu não quero, aquele negócio, eu não quero deixar ninguém para trás, sabe? Então, eu quero mostrar que vale a pena. E eu sei que no curto prazo, por mais que eu me esforce de fazer o melhor trabalho, cara, o mercado é o mercado. A bolsa não vai subir porque eu estou querendo entregar o melhor para vocês. Ponto, acabou. Sabe? Mas a bolsa um dia vai voltar a subir e vocês vão ganhar dinheiro quem comprou na época certa. Aí um dia você fala, porra, graças a Deus aquele cara ficou chato pegando no meu pé, mandando eu comprar. Sabe? E aí é isso que eu quero, sabe? Então, não desistam. Conversem comigo, mandem mensagem, olha a carteira, dou sugestão, falo assim, ó, faça isso, continue fazendo isso. Fundo imobiliário, olha a carteira, pô, de repente mantém, vende esse, compra aquele, sabe? Não tenham esse tipo assim, eu sei que a gente fez a mentoria em grupo, eu falei assim, olha, mentoria em grupo e tal. Só que aí eu quis, assim, manter até agora, mas eu quero deixar aberto o seguinte, pô, tá com a dúvida que quer resolver no privado? Fala comigo e vamos resolver. Beleza? Beleza. Eu estou devendo para alguém. A Luciana, eu estou devendo para ela um link que eu vou fazer. Eu realmente esqueci do curso digital. Vou mandar para você, tá? Hoje eu não vou só prometer hoje, porque tem um evento ali, uma reunião de network aqui em Brasília. Quem conhece a DC que teve aqui esses dias, aí teve lá, vai ser lá no Rubaiá, vai ter um jantar. Então vou acabar aqui e daqui a pouco eu vou para lá. Mas amanhã eu já estou bem mais livre e aí eu te passo. Está sem o som, Maria Luciana. Está sem o som. Eu esqueci de ligar aqui, então tá bom, tá ótimo, Rafael, Tá sem bom, valeu a problema. pena. A gente voltamos aos trilhos. Vou tirar uma foto e aí eu vou pegar a Nicole de surpresa, porque ela não gosta de foto, ela fecha a câmera, né? Vou marcar vocês lá para da nossa reunião aqui. Eu gostei muito, sempre gosto muito de falar. E assim, acho que eu queria hoje, depois faz muito tempo que a gente não fala, a gente realmente falar de muita coisa, não falar só, de fundo imobiliário, falamos de tudo, um grande resumo e para colocar vocês aí no caminho de novo. Vocês gostam? O que vocês acharam? Me dá um pouquinho de
de feedback aí da nossa reunião de hoje. Ah, foi ótimo, eu gostei. Rafael, tem que te ver para eu lembrar que eu tenho que fazer os investimentos. Eu vou aí puxar a orelha, porque se eu esticar o pescoço aqui, eu vejo o seu apartamento. Beleza, gente. Então tá, vamos manter aí as carteiras, vamos manter o foco e contem comigo. Tá ok. Obrigada, viu? Valeu demais. Até a Foi ótimo. próxima. Até amanhã, Rafa. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.